Pessoal, tudo bem? Vou fazer um tutorial rápido para vocês aqui, como que funciona o nosso site e a nossa ferramenta de monitoramento, tá bom? Quando a gente entra no site wsclima.com.br, a primeira tela que vai aparecer para vocês é essa aqui, com todas as estações que a gente tem, todas dispostas aqui no site, né? De forma simples e fácil. Então tem todos os estados aqui, todas as estações. Quando a gente clica em cima de uma estação, por exemplo, ela vai aparecer temperatura mínima, máxima, atual, rajada de vento, quantidade de chuva no dia, tá bom? Se a gente clicar em ver mais detalhes, ele vai abrir essa tela aqui, com os mesmos dados, né, atuais, só que ele abre os gráficos, né, das temperaturas nas últimas 24 horas, a chuva nas últimas 24 horas, a temperatura nos últimos 7 dias, como que variou essa temperatura, e a chuva nos últimos 7 dias também. Aqui embaixo a gente adicionou essa função, que é a previsão do tempo. Então a gente tem previsão de temperaturas, né, mínima e máxima, com sensação térmica. Essa previsão é para 15 dias, então é bastante tempo. A gente tem chuvas, né? Os gráficos de chuva, que a gente tem probabilidade de chuva, quantidade de chuva que pode cair e a evapotranspiração. Então, se eu pôr o mouse aqui em cima, ele esconde para mim e deixa só o principal. Um exemplo aqui, no dia 26 de janeiro, tem 84% de chance de a chuva atingir até 0,4 milímetros. E a evapotranspiração é o solo perder 4,75 milímetros no dia de hoje, tá? Então a gente tem a previsão do tempo também para 15 dias, bem completa. E também a gente tem a questão do vento, rajadas de vento, né? Se tiver alguma, principalmente alguma pulverização, a gente consegue programar aqui em relação às rajadas de vento, e o verde é a velocidade média do vento. Aqui embaixo a gente tem um mapa, né, de onde que a estação está instalada. A gente consegue ver a estação instalada e as últimas informações que a estação mandou nos últimos minutos, tá bom? Então essa é a parte de início do site, onde essas informações aparecem aqui de forma simples, clara e objetiva. Aqui do lado onde está escrito mapa, do lado esquerdo, se a gente clicar, a gente consegue mudar o que está mostrando no mapa para temperaturas mínimas, né, do dia. Quais foram as temperaturas mínimas do dia? Temperatura máxima. Quais foram as temperaturas máximas do dia? A umidade atual. Como está a umidade agora? O índice de precipitação. Se está chovendo em algum lugar nesse momento. A precipitação acumulada, né, que é o quanto choveu durante o dia de hoje em cada estação, e a elevação, que é a altitude que se encontra cada estação também. Aqui eu posso mudar para imagem de satélite ou imagem padrão, e esse agrupar estações aqui seria, quando eu coloco em não agrupar, ele separa todas as estações aqui quando a gente tira o zoom do mapa, tá bom? Então essa é a parte de entrada do site. Aqui na parte de estações, do lado direito superior, se eu clicar aqui, ele vai mostrar as estações para mim em formato de card. Todas aquelas informações ali, ele mostra para mim em formato de card. Aqui é legal porque o que eu recomendo, como são várias estações, são mais de 500 estações aqui, eu recomendo vocês fazerem o seguinte: colocar por nome da cidade, né? Encontrar a estação de vocês pelo nome da cidade. Geralmente vai ser primeiro o nome e depois o nome da fazenda, nome da cidade e depois o nome da fazenda, e salvar ela como favorito. Vou pegar exemplo daqui de Maria da Fé. É só eu clicar aqui no último ícone, né, que é a engrenagem, e colocar favoritar. Vocês vão ver que ela vai subir aqui e vai ficar dentro do favoritos.
Ali na frente a gente vai ver por que é importante deixar ela dentro do favoritos aqui. Continuando aqui em cima, a gente já viu mapa, estações e agora a aba membros, que é a mais importante. Então, quando eu entrar na aba membros, vai aparecer isso aqui, né? Eu vou clicar em criar sua conta já. Ele vai pedir um cadastrozinho, né? E depois eu vou fazer o login. Colocar o e-mail e a senha que eu criei, fazer login e deixar manter logado. Clico em login. Ele vai abrir essa parte aqui para mim primeiro. Ele mostra uns cards aqui também com as ferramentas que a gente tem. Horas frio, relatório mensal, anual, chuva, etc. O lado esquerdo também ele mostra aqui. Vamos pela ordem aqui. Vamos colocar horas frio. Ferramenta importante, né? Para produtores que precisam de uma quantidade de frio para suas lavouras, né? Uma quantidade mínima de frio para poder produzir. Então, o que eu faço? Eu seleciono a estação que eu quero, né? Como eu coloquei lá em favoritos, ela sempre vai aparecer aqui em cima primeiro. Então, eu coloco a estação que eu quero, seleciono mês, ano ou customizado. No mês, ele vai aparecer os dados de horas abaixo de determinada temperatura, todas por mês. O que seria abaixo de determinada temperatura? Eu vou colocar o limiar que eu preciso. Eu quero saber a minha estação, quantas horas deram entre 0 e 12 graus, por exemplo. Selecionei, coloquei 0 e 12, selecionei o mês e coloquei buscar. Ele vai calcular para mim quantas horas eu tive por mês dentro desse limiar de 0 e 12 graus. Então todas as informações estão aqui. Desde 2007 essa estação e tenho essas informações por mês dentro do relatório. Posso colocar a mesma coisa por ano, seleciono o ano, seleciono o limiar que eu quero, seleciono a estação e coloco buscar. Ele vai mostrar essas informações aqui também. Agora ele vai somar todos os meses e vai mostrar essas informações por ano, certo? Posso colocar customizado também. Talvez a pessoa me fale, William, eu não quero saber de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu preciso de um período para saber se a minha planta acumulou as horas frias. Então eu venho aqui e coloco a data inicial que eu quero. Vou colocar 1º de janeiro e coloco a data final que eu quero. Vou colocar, por exemplo, agosto. 31 de agosto. Então eu quero saber só o que acumulou de 1º de janeiro a 31 de agosto. Quero saber o valor entre 0 e 12. Aqui eu posso pôr entre 0 e 12, entre 0 e 10, entre 0 e 7.2, 5. O valor que eu colocar aqui ele vai calcular. E aqui a mesma coisa. Vou colocar buscar. Aí ele vai dar para mim quantas horas por dia eu tive dentro desse período. Então as minhas horas abaixo de 12 graus começaram em março, né? Dia 16 de março. E encerrou aqui no dia 31 de agosto. Então eu tive 996 horas nesse período, de 1º de janeiro a 31 de agosto, tá bom? Então ele dá por dia e dá a somatória aqui também. Então esse é o relatório de horas frio que a gente tem dentro do site. É simples, é fácil, ele é auxiliado por uma inteligência artificial, né? Então ele fica bem fácil da gente poder entender. Eu tenho o relatório mensal também, que eu seleciono a estação que eu quero, seleciono o mês e mando ele gerar o relatório. Então ele vai me dar temperatura mínima, temperatura média, temperatura máxima, sensação térmica máxima, umidade média do dia, precipitação total do dia, ponto de orvalho, velocidade do vento máxima e rajada do vento máxima, todos os dias do mês. Então ele me dá um relatório bem legal. E aqui embaixo ele me dá qual foi a temperatura mínima média, né, que é 16.1, a temperatura média do mês 20.5 e a temperatura máxima média do mês 25.8. Aqui ele me dá a umidade média do mês e a quantidade de chuva acumulada no mês, tá? A média do ponto de orvalho, a média do vento e a média de rajadas de vento. Então tem todas as informações aqui. Se eu clicar no modo print,
ele coloca na tela inteira e fica mais fácil para eu poder visualizar. Relatório anual é a mesma coisa das temperaturas médias aí do relatório mensal. Então eu vou selecionar a estação, vou colocar um ano, por exemplo, 2022. Ele vai mostrar para mim o que aconteceu dentro do ano de 2022 em relação às temperaturas. Temperaturas mínimas, máximas, né? Aqui embaixo a mesma coisa, média mínima, média máxima. E aqui eu tenho a média do mês também. E eu vou ter a média do ano, que é a média de todas as temperaturas do ano. Ele vai me dar um valor aqui. Então eu tenho de janeiro a dezembro, todas as mínimas, todas as máximas, e aqui eu tenho as médias. Aqui eu tenho valores também. Quantos dias eu tive abaixo de -5, quantos dias abaixo de 0, quantos dias abaixo de 5, de 10, de 15 e de 20. E quantos dias também acima de 25, acima de 30 e acima de 35. No caso, as temperaturas máximas. Aqui eu vou ter a menor temperatura do ano, a maior temperatura mínima do ano, a menor temperatura máxima e a maior temperatura máxima do ano. Certo? Se eu clicar em print, ele abre para mim na tela inteira também. Chuva mensal. O que ele vai mostrar para mim dentro do chuva mensal aqui, que é a outra ferramenta. Eu seleciono a estação, seleciono um ano que eu quero saber. Pode ser o ano atual ou pode ser o ano anterior. Aqui ele vai mostrar em gráfico o quanto choveu em cada mês do ano. Peguei, por exemplo, aqui o mês de outubro de 2023. Ele teve 147 milímetros acumulados na estação e a média climatológica seria de 152. Então essa linha verde aqui é a média de quanto chove normalmente nesse mês, nesses meses, né? E o gráfico em azul é o quanto choveu. A gente pode saber se está acima ou se está abaixo da média. Se eu clicar em print, ele joga na tela inteira também. A gente adicionou também essa aba de alertas aqui. O que essa aba de alertas faz? Eu clico em novo, coloco o nome do alerta que eu quero dar. Vou colocar chuva forte. Seleciono a estação que eu quero, tá? Qual estação que eu quero que envie alertas e coloco o tipo de dados. Eu quero alerta, por exemplo, de chuva. Chuva acumulada no dia. Seleciono o tipo de dado, seleciono um e-mail que eu quero enviar o alerta, coloco o intervalo, né? De quanto que é o alerta, 1, 2 horas a 10, 12, 24, 7 ou 30 dias. Seleciono a regra. Eu quero, nesse caso, que eu receba um alerta quando a chuva for muito forte, for acima de 50 milímetros no dia. Então eu vou colocar acima de 50. Selecionei a estação, completei o cadastro aqui. Toda vez que a chuva atingir mais que 50 milímetros no dia, ele me manda um alerta me avisando que a estação que eu selecionei atingiu uma chuva maior do que 50 milímetros dentro do dia. Isso aqui é muito importante também, né? Para a gente poder... Às vezes a gente não está olhando para a estação e a gente recebe esses alertas de forma automatizada. Eu posso colocar chuva, eu posso colocar temperatura, né? Se subir mais a temperatura acima de um determinado valor ou se cair acima de um determinado valor, abaixo de um determinado valor, ele me avisa. A umidade, a mesma coisa. Vento, a mesma coisa. Se eu tiver uma rajada de vento, por exemplo, de 70 km, assim que atingir esse valor ou mais, ele me envia um e-mail avisando dessa velocidade do vento. Rajada de vento também. Chuva acumulada no dia, que eu usei como exemplo. Taxa de chuva por hora. Isso aqui, quanto maior a taxa de chuva por hora, maior vai ser o acumulado de chuva. Então uma chuva forte, uma chuva grande, ela vai ter em média ali de 50 a 100 milímetros por hora. Então se eu posso jogar aqui 80 milímetros, se a taxa de chuva for maior que 80 milímetros, que já causa estragos, ele vai me enviar um alerta, um e-mail, me falando dessa taxa de chuva, tá bom? E o último aqui é offline. Se a estação ficar offline, ele me envia um e-mail avisando para eu poder
tomar as providências que a estação não está mandando dados. Então isso é bem interessante também, para a gente não ter perigo de ficar sem dados, né? Fez isso, colocou salvar, ele já vai deixar salvo aqui, dessa forma, todos os dados aqui que a gente precisa. A gente também tem o balanço hídrico, né? A gente consegue gerar balanço hídrico baseado nos dados da estação. Então a gente já tem alguns balanços cadastrados aqui. É só mandar gerar o relatório, que ele vai mostrar para a gente aqui as informações de balanço hídrico. Então a gente, nesse caso do balanço hídrico, a gente cadastra na ferramenta a cultura, né? O tipo de cultura, o tipo de solo, o CAD e o KC do solo e mais algumas informações aqui junto com as informações da estação. Ele vai gerar para a gente o balanço hídrico baseado no solo, na cultura e nos dados da estação meteorológica. Como são muitos cálculos que tem que ser feito, ele demora um pouquinho para carregar aqui a primeira vez, mas ele carrega e vai mostrar para a gente de forma simples, né, objetiva, as informações de balanço hídrico aqui do local. Mandei ele gerar de novo aqui, que provavelmente deve ter caído a conexão com a internet. Vamos ver se ele vai gerar para a gente aqui. A gente consegue gerar esse balanço hídrico, né, tanto no computador como pelo celular também. É só logar no site que a gente já consegue fazer essas informações. Aqui, ó, ele já gerou o nosso balanço hídrico, né? Ele mostra os dados da estação, onde fica a estação, o nome da fazenda, o tipo de cultura, né? No caso, café arábica, quando que iniciou essa cultura e se tem irrigação ou não. Então aqui ele me dá, eu posso pôr em modo print, que ele vai me dar o balanço hídrico. Vou pegar para vocês entenderem aqui. O dia 14 de novembro de 2023. Ele estava com déficit hídrico, o café estava com déficit hídrico de 3,67 milímetros. Então aí depois veio uma chuva, né? Caiu uma chuva aqui, ela já entrou na conta, mas o déficit ainda estava em 2,41 milímetros. Então no caso aqui deveria ter sido feita a irrigação para ficar o déficit zerado, né? Para o solo ficar zerado de déficit hídrico. Aí no caso aqui começou a chover de novo, aí ele foi diminuindo o déficit hídrico aqui com base na chuva. Vocês podem ver aqui que esse dia que choveu 30 milímetros, ele zerou o déficit hídrico e sobrou 4,5 milímetros de água no solo ainda de excedente, que deu para segurar alguns dias, né? E depois que evaporou, né? Teve essa evapotranspiração de água do solo, o déficit caiu para 1,73. No caso aqui, para não ter um estresse muito grande na planta, eu entrava com a irrigação aqui, baseada nesses dados de déficit hídrico. Eu não ia irrigar nem a mais, nem a menos do que está mostrando ali que a minha planta precisa. Mas logo choveu, né? E esse déficit hídrico aqui já foi preenchido. Aí a gente teve aqui por volta do dia 13, 14 e 15 de dezembro um déficit hídrico, né, que durou alguns dias também, e depois voltou a chuva e recuperou esse déficit hídrico que eu estava. Aí como choveu bastante, o déficit agora ele não ficou zerado mais. Então é isso que a gente consegue cadastrar qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de solo, qualquer tipo de irrigação. Por exemplo, se eu fiz uma irrigação, eu entro aqui e coloco a minha irrigação de forma manual aqui. Ele já vai calcular a eficiência, no caso, da irrigação. Eu vou salvar ele aqui. Ele já vai mostrar para mim dentro do relatório a minha irrigação. Então ele consegue ajustar aqui também com base na irrigação. Eu tenho oscilação térmica também. Eu consigo ver
as temperaturas máximas, mínimas e médias ao longo desse período. E eu tenho a visão hídrica do meu solo, da minha cultura, o armazenamento de água do solo, o déficit hídrico, a precipitação acumulada nesse período e a irrigação que eu fiz. Então tenho todas essas informações aqui também. Então uma ferramenta boa para se usar, que a gente tem ela aqui e o pessoal pode usar ela também. Então aqui são as ferramentas que a gente tem dentro do site. Todas as ferramentas foram feitas para ser fácil para usar, para qualquer pessoa poder usar, qualquer pessoa conseguir manusear essas ferramentas. Então é bem simples, é bem fácil e é uma forma de agregar, né, a estação meteorológica, a gente ter um controle com todas essas ferramentas aqui. Para a gente voltar para a página inicial, é só clicar em voltar para estações. Aí ele já volta nessa tela aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida é só me chamar.